passada a gente parou na questão 26 da página 70, beleza? Aí agora a gente vai corrigir esse restante dessas questões, essas 3 questões que estão faltando, e explicar a primeira parte do capítulo 4, beleza? Então, ainda continuando essa parte aqui, você tem que lembrar que você está resolvendo para infinitas voltas, né? Então você tem sempre que acrescentar o 2κπ ou κπ, né? Dependendo de qual ângulo você está comparando, né? Por exemplo, na questão 26, na primeira letra A gente tem raiz de 2 vezes o seno de x maior ou igual que 1. Isso aqui é uma inequação, né? Você vai passar a raiz de 2 dividindo, vai ficar 1 sobre a raiz de 2, vai racionalizar pela raiz de 2, né? Então vai ficar raiz de 2 sobre 2. Então quer dizer que o seno de x tem que ser, o seno de x no caso é igual a raiz de 2 sobre 2, sendo que tem que ser maior ou igual, né? A gente vai considerar que o seno de x é a raiz de 2 sobre 2, que é positivo. Onde que o seno é positivo? Ó, o seno ele é positivo no primeiro quadrante, que no caso está sendo o 45, e no segundo quadrante, né? Ó, que no caso está sendo o 135. Como ele tem que ser maior do que raiz de 2 sobre 2, né? Porque aqui é maior ou igual, ó. É como se o raiz de 2 fosse aqui, né? Ó. Aqui é o raiz de 2 sobre 2. Maior é aqui para cima, ó. E onde que conta aí o maior? Então, quer dizer que qualquer ângulo entre 45 e 135 tem o seno maior ou igual do que raiz de 2 sobre 2. Então aí já era, só colocar a solução, ó. X pertence aos reais. Tá ok. O x tem que estar entre 45 e 135. Só que eu tenho que colocar em pi-radianos, beleza? 45 em pi-radianos é pi sobre 4. Aí você coloca mais 2kπ, porque é para infinitas voltas, né? Ó. Antigamente não tinha esse 2kπ, aí agora a gente tem que colocar, né? E 135. 135 é 3π sobre 4. 3π sobre 4 mais 2kπ. Beleza? Então essa aí é a nossa solução para a letra A. A letra B. Como que seria a letra B? Ó? Deixa eu apagar logo aí a letra A. A letra B, ó, ela está dizendo o seguinte: 2 cosseno de x é maior que menos 1. Vai passar o 2 dividindo, vai ficar cosseno de x, né? Maior que menos 1 sobre 2. Quem é que tem cosseno negativo? Cosseno negativo é terceiro e quarto quadrante, beleza? E quem é o ângulo? Bom, quem é que tem cosseno igual a 1 sobre 2? Cosseno igual a 1 sobre 2 é cosseno 1 sobre 2 é 30, cosseno 1 sobre 2 é 60, né? Então, se é 60, quer dizer que aqui é o ângulo de 120 graus, né? Porque é 180 menos 60. E aqui é 180 mais 60, então aqui é o de 240 graus. Só que vamos ter que transformar em pi-radianos, beleza? Vamos lá. Esse aqui, gente, ó, ele tem que ser maior do que menos 1, né? Menos 1 tá aqui, ó. É o menos 1 aqui, ó. Maior do que menos 1 é pra cá, ó. Ou seja, vem do 240 até chegar aqui no 360 e do 0, né, até o 120. Beleza. Só que aí, o que a gente pode perceber aqui, ó, que aqui é o 0, né, ó. A gente usa aquela mesma propriedade que a gente usou na questão, aqui na questão 21, que a gente usou na letra B da 21, que a gente usou o π sobre 4 e o menos π sobre 4. Por quê, ó? Do 0 até o 120, você percorreu 120 graus. E do 0 até o 240, no sentido horário,
você percorreu menos 120 graus. Então, eu posso chamar o 240 de menos 120 graus. Eu devo fazer isso para colocar minha solução, né? Quando esse tipo de ângulo aparecer. Que tipo de ângulo? Quando você percorre no sentido horário, a mesma distância no sentido anti-horário. Aí você coloca o positivo e o negativo para você fazer sua solução. Aí, ó, quem é o 120? O 120 é 2π sobre 3. Então, menos 120 é menos 2π sobre 3. Então, a nossa solução seria quem? X pertence aos reais, tá o quê? O x está entre menos 2π sobre 3 e 2π sobre 3, só que tem que colocar o 2kπ. Então, menos 2π sobre 3 mais 2kπ e 2π sobre 3 mais 2kπ. Beleza? Então, essa aqui seria a nossa solução para a letra B, solução da inequação. Pessoal, na letra A, eu não me recordo se eu coloquei maior ou igual, tá? Ó, os sinaizinhos da letra A são maiores ou iguais, tá? Porque no enunciado tem a igualdade na inequação, beleza? Então, se eu não tiver colocado, você ajeita aí. Agora a tangente, pessoal. A tangente é sempre um caso especial, né? Nesse caso aí, essa tangente vai ter duas soluções, ó. 3 tangente de x maior ou igual do que raiz de 3. Beleza. Vai passar, né? Vai ficar tangente de x maior ou igual que raiz de 3 sobre 3. Primeira pergunta. Aonde a tangente é positiva? A tangente é positiva no primeiro quadrante e no terceiro quadrante. Beleza. Essa tangente aqui de raiz de 3 sobre 3 é a tangente de 30, né? Se aqui é 30, então aqui é 210, porque é 180 mais 30. Até aqui, gente, ó, a tangente, ela vai crescendo, né, ó? Ela vai crescendo. Ela tá aqui no zero, vai crescendo até aqui, ó. Ela cresce até aqui. No caso, ela cresce até o... Aqui é o π sobre 6, beleza? E o 210 é... π sobre 3, perdão. π sobre... Aí, pessoal, o 30 equivale a π sobre 6 e os 210 equivale a 7π sobre 6. Beleza, aí como eu estava falando, ó, do 30 até chegar aqui, a tangente cresce, né? E a tangente aqui ela não existe, mas ela vai crescendo, porque a do 30 é raiz de 3 sobre 3, a do 45 é 1, a do 60 é raiz de 3, que é 1,7, então ela vai só crescendo. Quando chega aqui, ela para de crescer, que é o 90, né, que é o π sobre 2, e aqui ela já é negativa, então não conta. Aí aqui, ó, ela vai crescendo até chegar no 210. 210 é a mesma coisa que o 30, que é raiz de 3 sobre 3. Aí chegou aqui, ela vai crescendo até chegar aqui no 270. 270 é 3π sobre 2. Parou de crescer. Então, nossa solução é do 30 até o 90 e do 210 até o 270. Onde a tangente ela é maior do que raiz de 3 sobre 3. Aí a gente vai colocar a solução. Só que tem que usar sempre pi radiano, né? Ó. Solução aqui. X pertence aos reais. Tá o quê? Ela está entre π sobre 6 e π sobre 2. π sobre 6 mais 2kπ, né? E π sobre 2 mais 2kπ. Esse 2kπ ele vem sempre acompanhando. Não atrapalha em nada, só para simbolizar que é para infinitas voltas. E a outra solução, né, que faz também parte dessa, essa aqui, ó. X pertence aos reais, tá o quê? Tá entre 7π sobre 6 e 3π sobre 2. 7π sobre 6 mais 2kπ, né? E, ó, aqui tem o igual, tá, ó? Por causa da igualdade.
Esse outro não tem o igual. Por quê? Porque ela não tem valor nem em 90 e nem em 270. Então a bolinha aqui, ó, ela tem que ser aberta, tá? Então um sinal é de maior ou igual, o outro não é. Beleza? Aí aqui é o 2, é o 3π sobre 2. É 3π sobre 2, né? 90 é 3π sobre 2 mais 2kπ. Então, como eu falei para vocês, isso aqui é a mesma coisa que a gente fez antes, no capítulo anterior, de inequação. A única coisa que está mudando é que você está acrescentando esse 2kπ. Não está atrapalhando nada, só mesmo para mostrar que é para infinitas voltas no ciclo trigonométrico. Pessoal, para resolver essa questão 27, a primeira coisa que a gente tem que tentar fazer é colocar só uma variável aí. No caso aí tem seno e cosseno. Então a gente vai deixar ou só seno ou só cosseno. É melhor a gente deixar só cosseno porque a gente sabe que o seno ao quadrado de x ele pode ser trocado por 1 menos cosseno ao quadrado de x, pela regra da equação fundamental, da trigonometria. Então vai ficar 2 vezes 1 menos cosseno ao quadrado de x menos cosseno de x menos 1 menor que zero. Aí 2 menos 2 cosseno ao quadrado de x menos cosseno de x menos 1 menor que zero, né? Eu vou multiplicar por menos 1 para esse cosseno que está ao quadrado aqui ficar positivo, tá? Então vai ficar, ó, 2 cosseno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x. Ó, 2 menos 1 ia dar mais 1. Como eu multipliquei por menos 1, aí ficou menos 1. O mais 1 ficou menos 1. E esse sinal inverte, então fica maior que zero. Pronto, agora você vai considerar cosseno de x como se fosse uma incógnita, tá? Ó, cosseno de x eu vou chamar de y. Então isso aqui virou uma equação de segundo grau. Ó. 2y ao quadrado mais y menos 1 maior que zero. Quando eu resolver isso aí por delta e Bhaskara, tá? Você vai encontrar as raízes menos 1 e 1 sobre 2. Então, y1 vai ser menos 1 e y2, 1 sobre 2. Vamos imaginar aqui como que seria, ó. Como é uma equação de segundo grau, uma parábola. Menos 1 é aqui. Menos 1. 1 sobre 2 é aqui. Aqui é a parte positiva, né? Ó, positiva, positiva, negativa é entre. Então ele quer para cá e para lá, porque as partes positivas, né? Ó, maior que zero, positivas. Como não existe nenhum cosseno menor que menos 1, então já desconsidera isso aqui, porque nenhum cosseno é menor que menos 1. O menor valor que o cosseno e o seno assumem é menos 1. Então a gente só vai considerar essa, no caso, valores do cosseno. Ó, o que eu quero? Eu quero valores do cosseno de x maiores do que 1 sobre 2. É só isso aqui que eu quero. Pois vamos resolver, né? Fazer o ciclozinho trigonométrico. Ó, onde que o cosseno ele é maior do que 1 sobre 2? Onde que o cosseno é positivo? Aqui no primeiro quadrante e aqui no quarto quadrante. Quem é que tem cosseno 1 sobre 2? É o 60. Então aqui é o 60 e aqui é o 300. Ou aqui também pode ser o menos 60, né? Ó, 60 graus para o sentido anti-horário, chega no 60. Menos 60 graus no sentido anti-horário, chega no 300. Então eu vou escrever como 60 e menos 60. Como aqui, ó, é o 1 sobre 2, ó. Aqui é 1 sobre 2, maior que 1 sobre 2 é para cá, ó. Então quer dizer que está entre menos 60 e 60 a nossa resposta. Então a solução, x pertence aos reais, tá o quê? O x está entre menos... Ah, tem que botar em pi radianos, né? Menos 60. Quem é o 60? É π sobre 3, beleza? Então, menos π sobre 3 mais 2kπ. E o outro é π sobre 3 mais 2kπ. Beleza? Então essa aí é a nossa solução para a questão
27. Pessoal, a questão 28, o x é o arco do primeiro quadrante. Então, no denominador que você tem seno mais cosseno, ele vai ser positivo. Beleza? E a questão pergunta, qual é a solução para isso aí, né? Então, a gente vai considerar o numerador, que é seno de x menos cosseno de x menor que zero. Beleza? Porque se a gente for colocar aqui, ó, o denominador, quando a gente for fazer a multiplicação, vai multiplicar por zero e vai zerar. E ele não vai atrapalhar a nossa conta porque ele é positivo. Está somando o seno mais o cosseno no primeiro quadrante, e no primeiro quadrante o seno e o cosseno são positivos. Então a gente vai considerar só essa parte aí de cima e colocar menor que zero, beleza? Que quando a gente fizer a multiplicação, vai ficar do mesmo jeito, beleza? Então só para passar o cosseno para lá, ó, seno de x menor do que o cosseno de x. Beleza. Aí eu te pergunto, no primeiro quadrante, até onde que o seno é menor do que o cosseno? Ou o cosseno é maior do que o seno? Até o ângulo de 45. Ó. Até aqui, ó. 45 graus. Concorda comigo? Ó. O cosseno de 0 até chegar no 45, ele vou pro seno primeiro, ó, que é o seno, né? O seno de 0, eu vou escrever que é melhor. Ó, quem é o seno de 0? E quem é o cosseno de 0? O cosseno de 0 é 1. O seno de 0 é 0. Beleza. Continuando. Quem é o seno de 30? Quem é o cosseno de 30? O cosseno de 30, o seno de 30 é 1 sobre 2. O cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Vou colocar... deixa a raiz de 3 sobre 2. Quem é maior? O raiz de 3 sobre 2 ele é maior, né? Porque raiz de 3 é 1,73 aproximadamente. Se você pegar 1,73 e dividir por 2, você vai ficar com 0,865. 0,865. Enquanto aqui, ó, é 0,5. Beleza. Chegou no 30, o cosseno ainda é maior. No 45, ó, seno de 45, cosseno de 45, eles se igualam. Os dois são raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2. Passou do 45, o cosseno já começa a ficar menor que o seno. Ó, seno de 60, cosseno de 60. Quem é o seno de 60? É raiz de 3 sobre 2, que é 0,865. E quem é o cosseno de 60? É 1 sobre 2, que é 0,5. Ó, já inverteu. Passou do 45, o seno se torna maior do que o cosseno. Então, até onde o seno é menor que o cosseno? É do 0 até o 45, ou seja, do 0 até o π sobre 4. Beleza? Então, a resposta aí é letra B. Pessoal, agora nós vamos falar aqui da página 78, tá? Adição e subtração de arcos trigonométricos. O que acontece? São muitas fórmulas, beleza? O que essas fórmulas nos ajudam? Você vai conseguir descobrir ângulos, por exemplo, 75, 105, 15, ângulos que você não sabe, que não são fundamentais, só que, por exemplo, você pode encontrar com a soma de dois ângulos fundamentais. Por exemplo, ó, o ângulo de 75, ó, qual é o seno de 75? Ele é a mesma coisa do seno de 30 somado com o seno de 45. Porém, não é a grosso modo assim natural. O seno de 30 é 1 sobre 2 e o de 45 é raiz de 2 sobre 2. Então, se eu somar, eu vou obter o seno de 75? Não.
tem a fórmulazinha trigonométrica para isso, tá? Mas basicamente essa soma e subtração de arcos trigonométricos serve para isso, tá? Para você encontrar novos ângulos utilizando aqueles ângulos que você já conhece, beleza? Então vamos aí para as fórmulas e para os exemplos. Ó, aqui, gente, você pode circular no seu livro, tá? São as fórmulas importantíssimas para resolver a atividade. Nessa parte aqui tem 6 fórmulas, tá? Ó, o seno da soma de dois ângulos, que é A mais B, que no caso é seno de A vezes cosseno de B, mais seno de B vezes cosseno de A. Como assim? Vamos calcular aqui, ó. Vamos calcular o seno, como eu havia falado, de 75. Eu posso quebrar o 75 em quem? Em 30 mais 45. Então, aqui eu vou estar calculando o seno de 30 mais 45, que é a mesma coisa de 75. Aí, eu vou chamar o A aqui, ó, de 30 e o B de 45. Ou vice-versa, tá? Tanto faz, não atrapalha na sua ordem. Então, quem é o seno de 75? No caso é 30 mais 45, que eu vou estar usando, né? É o seno de 30 vezes o cosseno de 45, o seno de 30 vezes o cosseno de 45, mais o cosseno de 30 vezes o seno de 45, né? No caso, seno de 45 vezes o cosseno de 30. É só inverter, ó. No primeiro eu multipliquei o seno de 30 vezes o cosseno de 45. E no segundo o seno de 45 vezes o cosseno de 30, beleza? Isso na soma, tá? Na soma dos arcos. Então, quem é o seno de 75, ó? Quem é o seno de 30? 1 sobre 2 vezes raiz de 2 sobre 2, mais seno de 45, raiz de 2 sobre 2, vezes cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2, né? Ó. Então ficou 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Raiz de 12. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 8, 16, né? Raiz de 12 sobre 16. A raiz de 12 pode ser simplificada, né? Por 2 dá 6, por 2 dá 3. Então fica 2 raiz de 3 sobre 16, que simplificando vai ficar raiz de 3 sobre 8. Ó. Então esse aqui é o seno de 75. É raiz de 3 sobre 8. Se eu quisesse saber, por exemplo, quem seria o seno de 15? Seno de 15. Beleza? Seno de 15, eu vou usar subtração agora, ó. Eu usei a primeira fórmula aqui, ó, da soma. Eu vou usar essa aqui, da subtração, tá? Ó. O que que muda na fórmula, ó? Só muda o sinal. Aqui você soma, quando é soma. E na subtração você subtrai. É o produto do seno de um pelo cosseno e o seno do outro vezes o cosseno do outro. Beleza? Quando se tratar de soma de senos, tá? Então aqui eu posso escrever o seguinte, ó. Isso aqui é a mesma coisa do seno de 45 menos o seno de... Perdão. 45 menos 30. Ó, como é a mesma coisa, só vai mudar que aqui vai virar menos, né? Ó, o sinal aqui vai virar menos. Então, isso aqui é a mesma coisa de, ó, raiz de 2 sobre 4, né? Que é um produto desses dois aqui. Raiz de 2 sobre 4. Como aqui é mais porque é a soma, agora na fórmula é menos, tá, gente? O que eu estou falando? Que isso aqui vai ser essa mesma conta aqui, só que aqui, em vez de ser mais, vai ser menos. Aqui, em vez de ser mais, vai ser menos, tá? E esse aqui ficou raiz de 6 sobre 4, ó. Raiz de 6 sobre 4. Pessoal, bem que tá errado, viu, ó? Tá errado, bem aqui, ó. Deixa eu ajeitar ó, bem aqui antes de continuar. Aqui eu multipliquei, foi tudo. Aqui é raiz de 2 sobre 4, tá, ó? Raiz de 2 sobre 4 mais raiz de 6 sobre 4, beleza? Dá pra somar, né? Porque tem o mesmo denominador. Então seria raiz de 2 mais raiz de 6 sobre 4, tá? Então essa aí é a resposta correta para o seno de 75, tá? Me desculpem esse erro. Eu coloquei como vezes aqui, tá?
Se a questão quisesse o valor exato, ela ia te dizer, substitua a raiz de 2 por 1,21 e raiz de 6 por tanto. Aí você substituiria, tá bom? Mas como ela não vai pedir, se ela não pedir, você pode parar aqui mesmo, tá? Sua resposta. E o seno de 15, ó, seria quem? Raiz de 2 menos raiz de 6 sobre 4. Beleza? Aí você para aí mesmo. A maioria aí, pessoal, dos senos que você for calcular, cosseno, tangente, vai dar esses números loucos assim mesmo. Essas somas de raízes irracionais, né, que não tem resultado exato, dividido por tanto. Não se preocupe se o seu resultado é assim, não quer dizer que esteja errado. Tem gente que tem essa mania, né? De ter uma coisa, um resultado, aí achou feio e aí já não gostou mais, ah, tá errado. Então, tira isso da cabeça, tá? Aí, pessoal, a gente falou do seno, né? Observa que aqui é a mesma coisa, tá? Você só tem que aprender a fórmula. A fórmula do cosseno, a fórmula do seno, ó, é seno vezes cosseno mais seno vezes cosseno. Na subtração é seno vezes cosseno menos seno vezes cosseno. No cosseno, ó, o que que muda? Ó? É cosseno vezes cosseno menos, ó, na soma o sinal é de menos, tá? Ó, cosseno vezes cosseno menos seno vezes seno. No cosseno da diferença, por exemplo, se você precisasse calcular o cosseno de 15, era cosseno vezes cosseno mais seno vezes seno, beleza? Tem essas regrazinhas aí que você consegue usar para lhe ajudar a lembrar da fórmula, beleza? No cosseno, o mais na fórmula é menos, o menos na fórmula é mais. E cosseno é cosseno vezes cosseno, seno vezes seno. E no seno é seno vezes cosseno sempre, beleza? Aí também tem o da tangente, né? Se a gente precisar calcular a tangente de 15, tangente de 75, tangente de 105, por exemplo, que é 45 mais 60. Então tem vários ângulos que a gente pode encontrar utilizando a soma de dois ângulos que a gente conhece. Aí o da tangente é o seguinte, ó. Tangente de A mais a tangente de B dividido por 1 menos a tangente de A vezes a tangente de B. Então, no mais, o que que muda? Da fórmula da tangente da soma para a tangente da diferença. Ó. A tangente da soma em cima é mais, embaixo é menos. Tá? A tangente da diferença em cima é menos, embaixo é mais. Beleza? E elas são exatamente iguais. Ó. Tangente de A mais tangente de B. Aqui embaixo, tangente de A menos tangente de B. E aqui é 1 menos tangente de A vezes tangente de B. E aqui é 1 mais tangente de A vezes tangente de B. Tá? Você consegue lembrar das fórmulas de uma fórmula olhando para outra fórmula. Beleza? Então é isso. Nessa primeira parte aqui, vocês têm que aprender essas formulazinhas e é só jogar na fórmula. Tá? Se for, por exemplo, você só tem que pensar qual é o ângulo somado com qual ângulo dá tal ângulo. Por exemplo, 105. 105 é 60 mais 45. Então eu posso usar 60 mais 45. Tá? 15 é 45 menos 30. Então eu posso usar. E por aí vai. 120 eu já sei, mas eu poderia usar 60 mais 60. E por aí vai, beleza? Então é só você usar do seu raciocínio para saber qual ângulo que você vai utilizar na fórmula devida, tá? Aqui na página 80, a gente tem o arco duplo, tá? Ó, o seno do arco duplo é quando você quer encontrar um ângulo que é o dobro do outro. Por exemplo, 60. 60 é o dobro de 30. Então eu poderia encontrar o seno de 60, o cosseno de 60 e a tangente de 60 usando a tangente de 30, tá? Eu estou dando exemplo de 60 e 30, mas nas questões, gente, ele não pode não vir te dizer nem que é um ângulo. Ele vai te dizer, considere o ângulo x, o seno de x igual a tanto. E o ângulo tal é o dobro do ângulo x, entendeu? É como se você nem soubesse qual é o ângulo, mas você sabe quanto que ele mede e que ele é o dobro, tá? Então você eu estou dando um exemplo claro, tá? Exemplozinho básico, com o ângulo que você conhece. Então, por exemplo, ó, se eu quisesse encontrar o seno de 60, eu posso usar aqui o arco duplo. Ó. O seno de 60, ele é a mesma coisa do seno de 30 vezes 2. Ó. Vamos ver se bate mesmo. Ó. Então, o seno de 60, eu sei que é raiz de 3 sobre 2. Então, eu tenho que jogar aqui nessa fórmula, usando o de 30, e tem que dar raiz de 3 sobre 2, tá? Ó.
Então vamos lá. 30 vezes 2, né? Aí vai ficar 2 vezes seno de A vezes cosseno de A. 2 vezes o seno de 30. Quem é o seno de 30? 1 sobre 2. Vezes o cosseno de 30. Quem é o cosseno de 30? Raiz de 3 sobre 2. Ó, cancelou o 2 com 2. Então quer dizer que o seno de 30 vezes 2, né? É igual a raiz de 3 sobre 2, ó. Que é o seno de 60. Tá vendo como funciona? Então, é básico isso aqui, tá bom? Então, essa aqui, ó, é do arco duplo, tá? Quando você precisar encontrar o valor de um seno que você já tem. Por exemplo, se a questão te der o seno de 55, ela te deu o seno de 55 e quer que você encontre o seno de 110. 110, né? É o dobro. 55, se você multiplicar por 2, vai dar 110, então é o dobro. Então você pode usar essa fórmula, mesmo sendo um cosseno que você não conhece. Só que a questão vai te dar essa informação, entendeu? Ó, a fórmula do cosseno. A fórmula do seno é 2 vezes seno vezes cosseno do ângulo. Fórmula do cosseno, ó, cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado do ângulo. Por exemplo, se eu quisesse encontrar o cosseno de 30 vezes 2, eu ia usar essa fórmula aqui, tá? Ó. Cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado. E a tangente dupla, né? Por exemplo, se eu quisesse encontrar a tangente dupla, vamos supor, de 60 também. Era só pegar a tangente de 30 e multiplicar por 2 e jogar nessa fórmula aqui, ó. 2 vezes a tangente de A dividido por 1 menos a tangente ao quadrado de A. Eu não estou escrevendo essas fórmulas no quadro, porque está aqui, é mais fácil eu mostrar para vocês. E vocês podem aí circular no próprio livro ou anotar no caderno também, tá? Você pode anotar essas fórmulas no caderno, que é até melhor para o aprendizado. Aí aqui tem as demonstrações, tá, gente? Que são coisas que mostram por que a fórmula é essa. Que não vem ao caso, que não é cobrado para vocês. Interessante para vocês usarem mesmo é só as fórmulas, tá bom? Então, essas aqui são as fórmulas do arco duplo, beleza? Ó, aqui a gente tem um exemplo do que eu estava falando. Ó. Ele deu seno de x igual a menos 3 sobre 5. Ou seja, isso aqui é um ângulo que eu não sei quem é, eu só sei que o seno dele é menos 3 sobre 5. Aí ele perguntou, quem é o seno e o cosseno de 2x? Ou seja, o dobro desse ângulo. Então é só jogar na fórmula do seno de 2a e cosseno de 2a. Para eu fazer isso, ele me deu o seno e eu preciso do cosseno. Então a primeira coisa que eu vou fazer é jogar na relação fundamental da trigonometria. Ó. Seno de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Aí ele trocou o seno por isso aqui e encontrou o cosseno. Aí você sabe que é raiz, né? Você vai encontrar o mais ou menos. Que é para isso que serve essa informação aqui, ó. Isso aqui está indicando que está no quarto quadrante, né? Ó, entre 270 e 360. Então, qual desses dois aqui ângulos são do quarto quadrante? Né? É o negativo ou o positivo? Vai depender se for seno ou se for cosseno que você estiver utilizando. Aí, beleza. Ele veio para cá, ó. Como ele calculou primeiro o cosseno, ó, ele usou o positivo, porque no quarto quadrante o cosseno é positivo. Aí usou a fórmula. Ó, qual é a fórmula para encontrar o cosseno? Cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. Beleza, encontrou a fórmula, já era. Seno, qual é a fórmula do seno? 2 vezes seno vezes cosseno. Jogou na fórmula, encontrou e já era. É só fazer isso. É só jogar na fórmula, beleza? E por último, pessoal, e os menos utilizados, mas pode aparecer sim, tá? É o arco metade. Ou seja, se você quer calcular a tangente de 30, ou seno ou cosseno de 30, só que você tem como informação o cosseno de 60. Aí, ó, se você pegar 60 dividido por 2, vai ser 30, né? Então, você pode encontrar também dessa maneira, tá? Dividindo o ângulo, tá? Então, até agora a gente viu o quê? Que a gente pode encontrar dividindo o ângulo. A gente pode encontrar multiplicando o ângulo por 2. E a gente pode encontrar quebrando o ângulo em 2, né? Somando ou subtraindo. Beleza? E aqui é só mais 3 fórmulas que a gente pode utilizar na nossa atividade aí, utilizando o arco metade, tá? Ó, se você precisar encontrar, por exemplo, o cosseno de 15, você pode usar 30 dividido por 2. Nessa fórmula aqui do arco metade.
30 dividido por 2, se você precisar encontrar o cosseno de 15. Ou você pode usar aquele lá do primeiro, 45 menos 30, que é a subtração, que vai dar o mesmo resultado, entendeu? Então, isso aqui, você escolhe o que você vai usar. Ou a questão pode te dar a informação que você precisa usar o arco metade, tá? Então, se você precisar do arco metade, ó, é raiz de 1 mais cosseno dividido por 2, se for cosseno. O seno tem cosseno, não tem seno na fórmula do seno. É 1 menos, é o contrário dessa de cima, tá? Ó. E a tangente é 1 menos cosseno dividido por 1 mais cosseno. Todas do arco metade só fala de cosseno, a fórmula só tem cosseno, ó. Mesmo sendo da tangente e do seno, beleza? Então, aí é com vocês, para tentar aprender essas fórmulas de uma maneira que vocês consigam associar melhor, beleza? E aí, pessoal, para encerrar a nossa aula, beleza? Eu vou passar aí para vocês essa atividade da página 82 a 84, que é a atividade que eu acabei de explicar para vocês tentarem resolver ela, tá? E aí eu vou dar algumas dicas aqui para vocês, ó. Na primeira questão, por exemplo, ele te deu seno. E ele diz que é um arco do terceiro quadrante. Então, você vai, se ele te deu esse seno, ele já te deu cosseno também, né? Então, nem precisaria você encontrar. Na verdade, precisa, ó. Ele te deu seno de um arco do terceiro quadrante. Então, com esse seno, você joga na relação fundamental, ó, e encontra o cosseno, beleza? Aqui o outro, ó, cosseno de y, é um arco do primeiro quadrante. Então, você pega esse cosseno de y e consegue encontrar o seno de y, né? Como que você consegue encontrar? Pela relação fundamental da trigonometria, que é seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Sempre que ele te der o seno, você consegue encontrar o cosseno. Sempre. Em qualquer lugar, em qualquer tipo de questão, sem exceção. Se ele te der o seno, você encontra o cosseno. Se ele te der o cosseno, você encontra o seno. Porque nessas fórmulas aqui, você vai precisar tanto do seno quanto do cosseno, beleza? Aí na letra A, é o seno de x mais cosseno, o seno de x mais y. Então, você vai ter que saber quem é o seno e o cosseno de x e o seno e o cosseno de y, beleza? Então, você tem que encontrar por essa fórmulazinha aí da relação fundamental. Aí você faz a letra A, B, C e D tranquilamente, já sabendo quem é o seno de x, cosseno de x, seno de y, cosseno de y, beleza? Segunda questão é bem fácil, é só você saber que, para saber que ângulo é esse, aqui a fórmula já está escrita, né? Ó. Então é só você dizer que ângulo é esse aí. No caso é muito fácil, é 70 menos 10, né? Porque essa fórmula da segunda questão aí é a fórmula do cosseno da soma. Se é 70 e 10, no caso cosseno da diferença, então é 70 menos 10, enfim. Na terceira questão, ó, ele trouxe aqui a mesma coisa, só que nas alternativas, ó, nas questões, estão em pi radianos. Então você pega e transforma isso aqui, ó. Pi sobre 3 é quem? É 60, 60, pi sobre 3 é 180 dividido por 3, que é 60. No de baixo tem pi sobre 4, que é 45. E por aí vai, beleza? Então qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo para perguntar, professor, essa questão bem aqui, me dá bem aqui uma dica, o que é que eu faço? E aí você tenta fazer, tá? Eu sei que tem questões que você não vai conseguir, mas tentem fazer a maioria, tá? Pelo menos aquelas mais fáceis e tal, que vocês não tiveram tanta dificuldade. Porque eu sei que pelo menos alguns vocês vão conseguir fazer, beleza? Então é isso, gente. Valeu e até a próxima aula.